sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da Vida Acontecendo, que tem a produção de Jamile Cavalcante e o audiovisual da Pro Produções. Quem senta-se à mesa neste episódio é Vitor Macedo, médico, geriatra e paliativista, para conversarmos sobre cuidado paliativo. Vitor, seja muito bem-vindo ao Pode Vir. Uma satisfação grande te receber. Muito obrigado pelo tempo reservado para conversar sobre uma temática tão relevante que é a finitude, a morte e a preparação para o morrer bem, né? Então eu começo com uma frase que eu escutei sua em uma das suas palestras, em que você dizia que nós devemos ter mais medo de uma vida sem sentido do que o medo da morte. Como foi que você começou a pensar sobre essa elaboração? Agradecer primeiramente o convite, né? É um prazer estar aqui conversando sobre um tema, né, que me é muito caro. Falar sobre cuidado paliativo, né? Falar sobre essa perspectiva, né, de um cuidado voltado para aquelas pessoas em condições, né, de doenças graves, doenças incuráveis, que traz uma grande carga de sofrimento. Então, acho que a partir do convívio, né, com esses pacientes na prática assistencial, a gente vai aprendendo bastante. Assim, são muitas as histórias e a percepção de que essa questão do viver, né, do tempo do ponto de vista qualitativo, né? A gente trabalhar a essência e aquilo que nos importa, né? Aquilo que é importante, que é essencial para cada um de nós na nossa vida. Então, a morte em si é uma certeza, né? Então, o morrer é algo que todos nós temos a consciência de que iremos morrer um dia, né? Tentamos fugir um pouco, nos afastar, às vezes, dessa possibilidade, né? Como se tivéssemos a capacidade de vencer a morte. E isso faz com que a gente viva uma vida automatizada, de certa forma, né? A gente se afaste dessa essência do que é importante e acabe levando a vida de qualquer forma. Então, essa frase, né, dar importância àquilo que é valoroso, àquilo que fica, àquilo que agrega para você, né, e valorizar cada momento da vida com essa perspectiva, com esse olhar, né? Enfim. Em que momento essa sua reflexão sobre o tempo, né, se instalou na tua carreira profissional? Você é um médico formado pela Universidade Federal do Ceará, né, com residência em geriatria, depois com especialização em cuidado paliativo. Sim. Sempre te acompanhou essa reflexão sobre o tempo ou teve um certo momento nessa formação que você se disse, eu preciso olhar para a temporalidade da existência? Acho que sempre fez parte, mesmo antes da escolha pela medicina, né? Acho que pela a minha formação religiosa, acredito eu, né? Eu sou médico espírita, né? Me considero um espírita médico. E eu acho que essa percepção veio muito desse estudo da doutrina espírita que entrou relativamente cedo na minha vida, assim, ainda adolescente, 14, 15, 16 anos. Então, esse olhar, né? Lógico que não tinha um olhar ainda para a questão do morrer, né? Da morte. Não tinha ainda passado por nenhum tipo de experiência de perda mais relevante até o ingresso na universidade, né? Então, as primeiras experiências
com a perda, né, tanto de familiares mais próximos como de pacientes, vieram já dentro desse universo, né, da medicina. E aí eu acho que quando a gente experiencia isso, né, isso faz com que a gente tenha um olhar mais abrangente para a vida, assim, de valorização mesmo, assim, dessa questão do tempo, né, de valorização do tempo presente, do tempo kairótico, né, como do momento do agora. Então, depois da medicina da geriatria, você chega à especialização em cuidado paliativo. O primeiro contato que eu tive com o cuidado paliativo foi na geriatria, porque na época que eu me formei ainda não tinha na grade, né, de formação curricular cuidado paliativo. Então, durante a geriatria, que eu fui fazer fora, fui fazer em Brasília, né, eu tive esse primeiro contato, dei num hospital que era de cuidados paliativos, né, um hospital todo voltado para essa prática. A gente passava um rodízio de 1 mês durante a residência de geriatria lá. Então, foi o primeiro contato que eu tive e foi aí que despertou, né, se encaixou, na verdade. É isso. Isso aqui tem tudo a ver com o que eu entendo como cuidado, né? Quem está escutando hoje pela primeira vez, né, essa terminologia cuidado paliativo, como é que você poderia explicar essa prática, essa especialidade? Tá. Assim, o meu entendimento, assim, a percepção que eu tenho do cuidado paliativo, se eu fosse resumir em 2 palavras, seria cuidado de proteção. Certo? Para mim, cuidado paliativo é adicionar camadas de proteção a quem sofre, né, em decorrência de uma doença, né, de um problema de saúde, de uma condição de saúde. Então, o cuidado paliativo ele é uma especialização, né, ele é uma especialidade de saúde, né, em que médicos de outros profissionais da área da saúde podem fazer. Tá? Mas a definição do cuidado paliativo, né, que precisa de técnica, precisa de capacitação, precisa, né, de recursos para que essa abordagem seja oferecida para o paciente, na minha percepção, se resume a isso. Que seria interessante qualquer especialidade, qualquer profissional, conhecer mais sobre como fazer cuidado paliativo, né? Porque o cuidado paliativo é exatamente isso. Como criar essas camadas de proteção. Essas camadas de proteção, ampliando a percepção do sofrimento, não só para o sofrimento físico, mas o sofrimento multidimensional, né? Então, sofrimento social, familiar, espiritual, do paciente que está enfrentando, né, ou está atravessando uma jornada que vai ser uma jornada difícil, né? Uma jornada que vai trazer uma série de desafios. Então, o cuidado paliativo ele vai ser isso, ele vai ser uma abordagem que permite camadas extras de proteção ao longo dessa caminhada. Né? Quais são algumas dessas camadas que você poderia trazer como ilustração dessa prática profissional? Pronto. Partindo do físico, né, para lá. Vamos começar pelo físico. Uma proteção fundamental é o controle de sintomas, né? Controle de sintomas desagradáveis que são muito comuns em diversas doenças, principalmente quando elas entram na fase mais avançada, na fase em que os tratamentos modificadores dessas doenças não conseguem mais ser efetivos, né? A doença segue o seu curso natural e esse curso natural costumeiramente é carregado de sintomas. E esses sintomas impactam diretamente na qualidade de vida dessas pessoas. Então, uma das maneiras de acrescentar proteção é tratar, identificar precocemente e tratar de maneira adequada todos os sintomas que aquela doença inflige, né? Buscar otimizar ao máximo qualquer desconforto, qualquer sinal de desconforto, né? Passando pela dor, mas por vários outros sintomas que são comuns, controle de náuseas, vômitos, né? Enfim. Podemos dizer que vocês adicionam à prática médica uma camada de compaixão? Sim, podemos dizer.
né? A compaixão, eu entendo a compaixão como um sentimento que você tem, antes da compaixão, a empatia, né? Ou seja, esse olhar para o outro, né? E se identificar com a dor do outro, né? Mas a compaixão quando você dá o passo atrás para, ao se identificar com essa dor, buscar uma solução, assim, enxergar caminhos possíveis de cuidado, né? Então, a compaixão, ela envolve... Como você pode subtrair ou reduzir o sofrimento do outro, em outro, ação. em ação. Compaixão, para mim, ela envolve ação, né? Ela vai além da empatia. A empatia, às vezes, você pode, nessa identificação, sofrer junto, né? Não necessariamente encontrar uma proteção ou uma solução para aquela problemática, né? Na compaixão, você age para resolver, né? Buscar a melhor solução possível dentro do que existe ali de possibilidades para aquela situação, né? Então, acho que a compaixão também, esse olhar de compaixão, o cuidado paliativo, né? Eu acho que tanto as pessoas que eu acho que tem um certo perfil de profissionais que buscam cuidado paliativo como especialidade, como área de atuação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que aquelas pessoas que entram no cuidado paliativo, dentro dos princípios que o cuidado paliativo traz para essa prática, eles vão desenvolvendo habilidades e competências, e uma delas, né, uma dessas habilidades, acredito eu, que pode ser treinada, é a compaixão. Escutem, a compaixão ela pode ser aprendida, né? Então, para que ela se torne uma ação, né, de compatos, né, de sofrer com o outro. Isso. Na ação para reduzir o sofrimento dele. Enquanto que na empatia você adentra o mundo do outro, sente com ele, mas não necessariamente age para subtrair o seu sofrimento. E além dessas camadas, Vitor, que outras camadas para além do corpo físico, como você falou, do sintoma, poderiam ser adicionadas? Eu falei do controle de sintomas, né, como uma das camadas de proteção. Uma outra camada de proteção é a comunicação, né, ou seja, a comunicação empática, a comunicação que permita, né, o convite, a escuta ativa dessa pessoa, né, entendendo quais são as suas necessidades, quais são as suas demandas, e a capacidade de transformar essa escuta ativa num planejamento de cuidados que seja condizente com os valores, com as preferências, né, com o que é, obviamente, tecnicamente viável, o que é possível, mas embasadas nesses eu chamo de objetivos de cuidado, né? A literatura do Gabriel chama de objetivos de cuidados traçados a partir dos valores e preferências de cada um, né? Então, é a partir dessa escuta que a gente consegue, né? Dessa capacidade, que é uma outra habilidade também treinável, também aprendida, né? Que é a comunicação, estabelecer essa relação e esse vínculo, né, com quem a gente está se propondo a cuidar, para que o cuidado seja condizente com esses valores, né? Então, acho que a comunicação também é uma outra camada, né? E uma outra habilidade que é importante para o paliativista, que também ajuda no processo de tomada de decisão, é a capacidade de prognosticar. Ou seja, eu preciso conhecer o paciente para entender exatamente desses valores e preferências, mas também preciso conhecer muito bem a questão de saúde, né? A doença que está trazendo todas aquelas consequências, os tratamentos disponíveis para ela. E a partir do momento que eu consigo identificar prognóstico, né? Ou seja, o que é esperado dentro da evolução dessa doença, eu consigo tomar decisões de forma compartilhada, porque houve a escuta, houve o convite para o diálogo. Então, é uma decisão em que eu não delego a decisão, nem eu sou paternalista e tomo a decisão de uma forma isolada, né? Centrada no médico, mas eu envolvo o paciente, e aí colocando outra camada, envolvo a família, né? Porque a família é parte essencial desse cuidado, nesse processo de tomada de decisão. Então, acho que são várias
várias etapas, né? E aí, olhando para uma dimensão além do físico, né, entender que essas outras dimensões, né, a dimensão social, o contexto em que ele vive, exatamente quem são as pessoas que estão diretamente envolvidas nesse cuidado, ou outras pessoas que não estão diretamente envolvidas no cuidado, mas que participam, às vezes, à distância desse processo de tomada de decisão, né? A gente, geralmente, o familiar que está mais distante é o que mais gosta de trazer pitacos, né, para esse caminho de cuidado. Às vezes aparece do nada, né, cheio de dúvidas e angústias. Enfim, quando você consegue trazer os cuidadores, trazer a família, trazer o paciente e tomar decisões de uma forma compartilhada com todos, isso facilita, né? Isso também é uma forma de proteger e prevenir os desfechos adversos, né? Prevenir as consequências dos desfechos adversos também. Então, o processo de elaboração do luto, né? Das muitas perdas que acontecem nesse caminho, porque o paciente não só perde, a possibilidade não é só a morte, não é perder a vida, né? E a presença, o convívio com os seus. Muitas perdas vão acontecendo de funcionalidade, de papel social, perdas simbólicas diversas. Então, trabalhar essas perdas desde o início, né? Desde um diagnóstico, no momento que você recebe um diagnóstico, aquilo ali já traz um impacto. Então, conseguir olhar para essas outras dimensões, que não só a física, né? Às vezes a gente já está tudo bem, não estou sentindo nada, né? Quando a gente restringe ao físico, a gente deixa de olhar, né, de uma forma atenta. Eu acho que uma frase que eu gosto de falar em algumas aulas é com relação a sempre há o que fazer se houver atenção aos detalhes, né? Em contrapartida, a frase de que não temos mais o que fazer aqui. Para o cuidado paliativo não existe isso, não tem mais o que fazer, né? Se você tem atenção aos detalhes, sempre existirá o que fazer. Né? Sempre existirá o que fazer. Então, além de uma prática compassiva, é uma prática também de amorosidade. Né? Se a gente define o amor, como o biólogo Humberto Maturana o define, que é a emoção que nos humaniza, né? Então, é uma prática de humanização do atendimento para aquele que está em sofrimento físico ou psíquico. Né? Sim. Sim. Vitor, nós vamos agora, então, para um intervalo literário. E o nosso intervalo literário, ele conta com o apoio do Terroir Café Bistrô, o melhor lugar para você estar em Fortaleza, na rua Tibúrcio Cavalcante, 2492. E nesse momento a gente convida o nosso entrevistado para compartilhar conosco a sugestão de um livro. Eu vejo que você trouxe um livro, que vai mostrar para a gente agora. Então, qual é o livro e por que ele foi escolhido? Então, pode mostrar aqui para a nossa câmera. Bem, esse livro, né, eu acabei de lê-lo recentemente. Eu vou ler o título para quem está nos acompanhando pelo Spotify, no áudio. O título é Morte, Luto e Imortalidade. Olhares e Perspectivas. Isso, Gerry Almeida. De Gerry Almeida, publicado pela Letra Espírita. Isso. Esse é um livro que eu adquiri num congresso médico espírita, né? Que eu participei. Eu não conhecia o autor, o congresso não era sobre cuidado paliativo, mas total relação, né, do tema com o cuidado paliativo. Ele é um professor, historiador e que versa sobre vários temas, né, dentro da seara espírita, e ele traz muito, e aí eu gostaria de ler aqui um trechozinho. Fique à vontade. Que eu separei. Exatamente falando um pouco sobre essa questão. Duas coisas que nós tratamos aqui. Uma sobre a questão do tempo e outra sobre a questão do cuidado, né? Em relação a cuidado. Né? Ele fala assim, o tempo e a morte. Na mitologia grega, Cronos, o tempo, é devorador. Rapidamente consome seus filhos com extrema ferocidade, provocando medo e angústias. O tempo finito da existência, da transitoriedade do corpo, aproxima Cronos de Thanatos, o deus grego da morte. Se o tempo cronológico passa rápido, é preciso viver o tempo kairótico. Kairos, uma palavra grega que significa, entre outras definições, o tempo da oportunidade, da ocasião
e do bom momento. Saborear os momentos como fiapos de felicidade com os quais podemos tramar a tessitura da existência, compondo tecidos que irão nos agasalhar nos períodos de sofrimentos. Será sempre fundamental. E aí a frase, né, que tem um pouco a ver com a frase que você iniciou aqui a entrevista, que é o maior medo do homem não deveria ser a morte, mas uma vida sem sentido humanizado. Ele traz aqui, né? Uma vida sem sentido humanizado. Então, eu acho que é muito disso, né? É o que nós estamos conversando aqui. Pelo menos eu me identifico demais com essa questão de olhar para o tempo, para esses tempos, né? O tempo cronológico que passa, que não temos controle, que vem, que é devorador, que passa por cima mesmo, né? E olhar para os momentos, olhar para o tempo, esse tempo que faz sentido e é o que... Kairos, o tempo poético, da poiesis. Né? Isso, exatamente. Excelente sugestão que o Dr. Vitor Macedo, médico geriatra e paliativista, trouxe para você que nos acompanha. E, Vitor, na formação médica, né? Você que vem de uma formação na Universidade Federal do Ceará e que deve ter contato também com jovens médicos que estão se formando agora, daquele tempo da sua graduação ao tempo atual, vocês foram preparados no curso de graduação para os cuidados paliativos? Vem numa crescente, né? Como eu falei, na época que eu fiz faculdade, não existia disciplina de cuidados paliativos, não existia nenhum tipo de formação voltada para cuidado paliativo ao longo dos 6 anos de faculdade, né? Só vim ter esse contato com cuidado paliativo na residência. Em alguma disciplina? Não, conteúdo curricular? Não, como conteúdo curricular, não. Né? E aí, depois de concluído, né, eu finalizei a faculdade em 2003. Então, depois desse tempo, começaram a ter disciplina, passou a ter disciplina, né? E eu estou falando aqui a nível Ceará, mas isso repercute, né? Isso também está alinhado com as diretivas mesmo curriculares a nível nacional. E aí, algumas disciplinas, né, foram surgindo nas universidades para tratar do tema de cuidados paliativos. Tá? Hoje, né, existe residência de cuidados paliativos, existe pós-graduação em cuidados paliativos. Né? A demanda ela sempre existiu, mas a formação, a capacitação dentro dos ambientes acadêmicos é algo que vem numa crescente desse período para cá, né? Mas já existe muito mais disponibilidade, já existe muito mais facilidade de acesso, né? E os médicos, profissionais de saúde formados agora, né? Vamos colocar aí nos últimos 6 anos, já tem uma visão já na formação do que é o cuidado paliativo. Porque, por incrível que pareça, muitos profissionais da saúde ainda não sabem ou não têm uma compreensão do que, de fato, faz o cuidado paliativo. Né? Então, o que Isso você fala agora em 2024. 2024. Depois de 21 anos da sua graduação. Foi aprovada, né, agora a Política Nacional de Cuidados Paliativos, no SUS, né, que foi uma grande vitória. Em 2024? Em 2024. Né? Isso vai embasar, creio eu, né, os gestores para fortalecimento das equipes, né, para ampliação do número de equipes de cuidados paliativos, mas ainda vejo muito como algo embrionário, algo muito inicial ainda. Né? Eu acho que a gente precisa capacitar, a gente precisa de mais pessoas mais capacitadas, né? E isso requer um olhar para essa parte da formação. Então, a demanda por cuidado paliativo é imensa. As pessoas que precisam dessa abordagem de cuidado é imensa, sendo que o número de profissionais para isso ainda está bem aquém das necessidades. Né? Ainda estamos engateando, diria eu. Em muitos aspectos, estamos engateando em várias temáticas ainda no Brasil, mas que bom que a política pública já existe, na política nacional. Sim. Eu acho que é o primeiro grande passo. Vitor, saindo um pouquinho agora do lugar do médico para o Vitor Macedo Pessoa. Você, nesse trabalho com a morte, né,
o tempo presente ganhou mais valor na tua existência? Isso, e como? E como? É, esse olhar, né? A gente como médico, muitas vezes, né? Eu falo para alguns colegas, a gente vai se deixando levar pela realidade da prática médica, meio que esse corre-corre, esse excesso de empregos, né? Esse trabalhar em vários locais, muitos plantões. Então, é um estilo de vida, digamos assim, que entra muito naquilo que a gente conversou do automatismo, né? Aquela é uma rotina em que você dedica uma boa parte do seu tempo para o trabalho e deixa outras dimensões da vida meio que de escanteio, né? Em segundo plano, terceiro plano, né? Família, amigos, lazer. Então, lidar com a morte tão de perto, tão no cotidiano, né? Ela serve como esse alerta, esse puxãozinho de orelha. Então, assim, várias decisões que eu tomei com relação, inclusive, a essa questão profissional, foram com base nisso, assim, ter mais tempo para os meus filhos, né? Que eu tenho 3 rapazes que são assim um presente mesmo, uma bênção na minha vida, né? E ter tempo para eles, exercer a paternidade, assim, o cuidado, né? Ter os finais de semana disponível, ter noites, escolher não dar plantão, escolher às vezes alguns médicos recém-formados se endividam antes de começar a ter o primeiro emprego. E aí vira naquele ciclo, né? Trabalho para pagar as dívidas, porque é o ter o carro, é ter uma casa própria, é ter... E você fica escravo daquilo, né? E aí você... as opções que eu fiz, né? Eu dou crédito, em parte, a esse olhar que o cuidado paliativo e o contato com o morrer cotidiano me proporcionou, né? De valorizar e buscar esse equilíbrio na vida, né? Na minha múltipla dimensão, né? Nas minhas múltiplas necessidades. E não só o trabalho, não só o recurso financeiro, né? Esse olhar para o que importa. Então, isso produziu uma reorientação do tempo para você. Uma reorientação do tempo. E ainda sobrou tempo, e ainda sobra tempo para fazer trabalho voluntário. Que é uma outra coisa com que eu me identifico também muito, talvez por esse tempo aí na seara espírita, e sempre uma das coisas muito fortes da doutrina espírita é a questão da caridade, desse ir em direção ao outro, né? Então, eu sempre fiz muito trabalho voluntário, desde também de adolescente, por conta disso. Então, isso está, eu acho que meio que embutido, assim, é uma coisa que me faz bem, sabe? Me faz bem. E um desses trabalhos é vinculado às comunidades compassivas. Compassivas, isso. E aí que está chegando também aqui no Ceará, isso. Ou já chegou no Ceará? Já chegou, né? Já chegou. A comunidade compassiva, na verdade, eu vi como uma forma de unir duas coisas, duas paixões, né? Cuidado paliativo e trabalho voluntário, né? E voluntariado, ou projeto social, né? Porque a comunidade compassiva é exatamente um movimento, né? Que no Brasil começou com o professor Alexandre Silva, lá no Rio de Janeiro, né? Tem as comunidades compassivas de Vidigal e da Rocinha, que foram as 2 primeiras aqui no país. E, a partir daí, tem se espalhado já várias outras cidades com projetos relacionados à compaixão nas comunidades, né? Ou seja, e tem relação com o cuidado paliativo, porque o foco é exatamente esse. Desenvolver, do ponto de vista social, essas comunidades com o olhar de cuidado para elas mesmas, né? A própria comunidade cuidando dos seus. As pessoas que fazem esse link com o cuidado paliativo são voluntários locais, né? Moradores da comunidade, e que são capacitados por outros voluntários, que são profissionais de saúde, para atender
as necessidades de pessoas em cuidados paliativos que moram lá. Então, juntou, né? Juntou e a gente tem começado esse trabalho aqui. O projeto chama Fortaleza Compassiva, né? O nome da comunidade que nós iniciamos aqui, esse voluntariado, chama Fortaleza Compassiva. Que você encontra, inclusive, no Instagram, @Fortaleza Compassiva, se você quiser saber mais sobre esse trabalho voluntário. Exatamente. Né? E funciona na comunidade ali do Campo da América, né? A comunidade que a gente iniciou esse movimento, né? E estamos ainda numa fase inicial, mas com uma grande expectativa de fazer crescer. Vitor, nosso tempo está se encerrando e eu gostaria de concluir com uma frase que eu escutei também de uma palestra sua, que é um ditado popular, em que você dizia: vamos cuidar da vida porque a morte é certa. Isso continua ecoando em ti? Continua. Então, é o convite que a gente faz para você que nos acompanhou até aqui, que todos possam cuidar da vida, porque a morte, certamente, ela virá quando ela precisar chegar. Isso. Muito obrigado, Vitor, por tua participação. Satisfação enorme te receber aqui. Vida longa, vida próspera, com essa reorientação de tempo que você faz, com tanta amorosidade e compaixão. O Pode Vir conta com a ambientação da arte com mesa posta. Cerâmica artesanal para usar, apreciar e presentear. Acesse o Instagram, Arte com Mesa Posta.